Olá pessoal, eu sou o Felipe Marlon da Collab e a gente está começando uma primeira edição do Collabcast. Esse nome super criativo aqui que a gente deu foi para poder fazer uma troca de figurinha, porque como vocês sabem, a Collab trabalha com diferentes empresas, diferentes segmentos e a gente acredita muito na personalização, né? Então cada empresa tem a sua cultura, cada perfil profissional que você contrata é diferente. Então a ideia é a gente ter uma troca de figurinha aqui junto com os parceiros nossos, em que eles possam não só trazer um pouco da bagagem deles, mas essa visão única de negócio, né? Eu acredito que é um ponto que sempre interessa a todo mundo, né? O time de RH sempre está fazendo um benchmark. Então a nossa ideia aqui é fazer uma troca de figurinha que traga algum valor, alguma relevância aí para você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. E aqui está comigo também um outro Felipe, Boa. né, da Loud, Felipe Costa, da Loud. Felipe, super obrigado aqui por estar fazendo essa troca de figurinha aqui e servindo aqui de experimento conosco também, né? Tá ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal da Collab também. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro podcast e poder compartilhar um pouco da minha experiência que eu já venho tendo com vocês, não de hoje, de outros lugares também. E a gente conversar um pouco mais sobre cultura, sobre performance, sobre processo seletivo, massificado principalmente, que é difícil pra caramba. Então vai ser maneira essa conversa. Legal. E para o pessoal entender o contexto também, aqui, seu contexto, antes da gente falar do Felipe da Loud aqui, mas como que você foi cair no mundo de RH e que caminhos te levaram aqui para chegar até a Loud? É legal um pouco desse contexto aí, Felipe, porque muita gente não sabe, eu sou advogado de formação. Você é advogado? Sou advogado de formação. Trabalhei 5 anos na parte de planejamento tributário. Então, eu trabalhei no Itaú, trabalhei na KPMG. Tentei fazer uma pós-graduação ainda em Direito Tributário para ver se era isso mesmo. Resumindo, não deu certo, tá? Caramba, sabe que tem uma certa mítica, né? Que a galera de RH nunca veio do RH, né? É bem isso. Assim, eu não vou afirmar, mas meu caso é esse. E depois, basicamente, 5, 6 anos no direito, eu percebi que não era exatamente o que eu gostaria de trabalhar, assim, o resto da minha vida. Principalmente pensando na vida profissional, é difícil fazer alguma coisa que você não se sente totalmente completo, né? Então, eu fazia bem feito, mas ainda assim eu fazia naquela meio que empurrado. E eu comecei a estudar administração, pensando em transição de carreira. Comecei a estudar na GV nessa época. E aí foi quando apareceu a primeira oportunidade de justamente mudar de carreira. Para onde que foi? RH. Então naquela época foi para Michael Page. Na verdade o Page Group como um todo, na linha da Page Personnel, que é como se fosse o headhunter daquelas vagas de base. Então você começou como headhunter ali. Comecei como headhunter. A minha ideia inicial era inclusive fazer essa transição propriamente dentro da KPMG. Eu gostei sempre mais de estar do lado da empresa propriamente dita do que do lado mais comercial, que o headhunter, no final de contas, é uma função mais comercial do que propriamente RH, apesar de você ter contato com essa galera. E acabou que eu vi que eu fazia muito bem, no meu ponto de vista e do ponto de vista dos clientes também, e comecei a desenvolver essa parte. Então, trabalhei muito com Talent Acquisition nessa época, por motivos óbvios, e aí comecei a desenvolver umas outras habilidades, tipo comunicação, negociação, que porventura veio a ser importante lá depois na minha carreira. Mas ainda pensando na transição, trabalhei no Page Group por 1 ano, e aí o pessoal da KPMG me chamou para voltar, que era justamente a transição inicial que eu queria fazer, e aí lá já liderando o time de Talent Acquisition. Então foi uma transição leve do ponto de vista de mudança em si, mas bem diferente do ponto de vista de atuação, né? De você sair do direito para ir para RH, Talent Acquisition especificamente, e aí no direito, especificamente planejamento tributário, são universos bem diferentes. Teve qual foi o seu grande receio ali nessa... Imagino que toda a transição não é por mais que você conseguiu, você se preparou, foi para esse processo, mas o que foi o frio na barriga ali que você sentiu? Ou deu uma insegurança, tipo, vou voltar pro direito, vou voltar para Texas ali? Cara, eu acho que a transição, ela é mais difícil do que parece. Muita gente vem me perguntar depois, Fê, como que você fez para transitar de carreira e tudo mais? Ela é mais difícil do que parece, porque você tem que dar alguns passos para trás. E nem todo mundo tem a condição de dar um passo para trás, pensando do ponto de vista financeiro, de grana, de realmente abrir mão de um pouco do estágio que você tá. Ou nem todo mundo tem a paciência. No meu caso, eu tinha 25, 26 anos, e é aquele momento de vida que você quer começar a conquistar algumas coisas, morar sozinho e tudo mais. Então você tem que realmente dar um passo para trás e saber que você tá focando na sua carreira de longo prazo. E que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, o que eu ganhava lá na época com o planejamento tributário era bem diferente do meu primeiro cargo como headhunter na Page. Então, você se planejar para isso, acho que é o primeiro passo para dar certo. E o segundo é você realmente com a humildade que você está começando do zero aquela carreira. Porque às vezes fala assim, eu sou um cara de 7 anos de experiência. E você vai se posicionar numa carreira nova, você tende a trazer aquela bagagem de alguma maneira.
e até se posicionar, postura e tudo mais. Mas aquilo lá, não vou falar que não uso nada, mas basicamente que eu era especialista ali, eu vim ser uma pessoa júnior na outra frente. Sim. Então ter essa humildade também de entender o seu momento, entender que você tá ali para aprender e sugar as experiências dos outros é um pouco mais complexo do que parece, cara. Não, com certeza. Dá pra sentir isso Mano, só é de muito você difícil. tá contando. É difícil pra caramba. Mas depois que você assumiu essa parte ali na KPMG, depois como é que você seguiu também? Que antes de você chegar na Loud, passou ainda por outras empresas, tá? Passei. O que eu achava legal? Pensando lá em 2016, 2017, foi quando eu fiz a transição. No momento que eu estava estudando administração, eu tive a chance de passar 6 meses em Amsterdã, fazendo um curso de extensão pela GV também. E era um curso de inovação e criatividade. Naquela época, a gente teve alguns business cases numa empresa chamada KPN, que é como se fosse a Claro aqui do Brasil, uma empresa de telefonia lá da Holanda. E lá a gente fez alguns cases de RH. E naquele momento, eu percebi que eles já estavam trabalhando com estruturas horizontais, metodologias ágeis e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, opa, eu acho que pode ser uma vertente legal para eu trabalhar mais negócio nos times de people do que propriamente uma parte mais operações. Nos últimos 10 anos, eu vi que mudou pra caramba, mas ainda assim, algumas pessoas têm um olhar bem pouco estratégico dos times de people, dos times de RH como um todo. E aí, eu acho que esse foi um dos meus pontos fortes, porque como eu trabalhei muitas vezes na ponta, com o planejamento tributário, entendendo o business como um todo, eu tentei trazer essa lógica para o time de RH também. Então, na KPMG, basicamente, qual que era o meu ponto? Fazer um recrutamento e seleção bem feito, de massa. Lá a gente recrutava 600, 700 pessoas por ano. E aí como que eu conectava pontos que na época não era tão forte como é hoje? Por exemplo, processos de BI, trabalhar com Power BI, um Tableau da vida, com ferramentas de data vis como um todo. E aí esse foi sendo meu diferencial de carreira. Fui trabalhando cada vez mais dados e negócio dentro das estruturas de people em áreas ditas operacionais, principalmente quando a gente fala de massa, que é de recrutar a mesma galera sempre, fazer pipeline, workforce planning, tudo isso. Então foi um pouco de diferencial de carreira. E isso na KPMG, né? E é legal, porque nesse momento eu tinha um chefe muito legal, o Eric Toyoda, inclusive agora ele é Head de Talent Acquisition lá na Allianz, acabou de mudar. E ele sempre me cobrou muito isso de como você cria um pensamento estratégico, como que você cria repertório, como que você negocia relações com os seus stakeholders, e foi sempre muito bom para mim. E aí nessa época, o pessoal da Suzano me ligou. E aí é difícil, né? Porque a Suzano é uma das empresas mais admiradas no Brasil, pelo menos do meu ponto de vista. Uma das maiores do Brasil, inclusive, mais estáveis, com um modelo de negócio muito maneiro. E eles me chamaram para trabalhar lá também em Talent Acquisition. E naquela época, a Suzano já estava começando o processo de trabalhar metodologias ágeis, transição. Eles derrubaram, entre aspas, todo o RH de uma estrutura mais vertical para uma estrutura mais horizontal, com o diretor de RH que estava lá na época. E eu senti que era um movimento bem maneiro para eu fazer de carreira. E aí foi quando eu fui para Suzano. Inclusive, eu comecei a ir lá trabalhar projetos mais de massa também, de recrutamento e seleção. Então, o primeiro projeto de porta de entrada de trainee foi na Suzano. Recrutamento internacional de Summers MBA, por exemplo, que a gente fazia lá. Suzano. Então, era uma empresa que investia muito nos times de people. Se eu não me engano, lá hoje tem mais de 250 pessoas nessa estrutura. Então, era onde eu me vi que eu poderia dar um step up grande de carreira. E, de fato, aconteceu pela experiência que eu tive lá. Não, e é muito legal que você está trazendo exatamente essa história de transição num primeiro momento ali, de quero trabalhar com recursos humanos, né? A parte de recrutamento. E essa transição para um RH estratégico, né? Que é uma coisa que, sei lá, 10 anos atrás, Nem certamente existia. a gente não existia essa visão. E deu para perceber que isso aliou-se, né? Vai fazendo todo sentido, tudo que aconteceu com você, na verdade, como você trouxe. E aí, na verdade, entre aspas, né? Não importa o segmento, que você pulou de uma KPMG para uma Suzano. Mas ali o que estava é exatamente o que você trouxe, essa questão estratégica, essa questão de, essa forma de pensar recursos humanos, essa forma de pensar atração e seleção, que dali a Suzano também te abriu uma porta e a empresa já estava com essa mentalidade ali também. Né? Muito, e é legal você falar de modelos de negócio, porque eu acabei trabalhando em vários modelos de negócios diferentes. Então, trabalhei em consultoria, trabalhei em banco, trabalhei em papel e celulose, no caso da Suzano, e hoje estou na indústria de games, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas todos têm uma coisa em comum do ponto de vista dos times de people e RH, que é muita velocidade na execução. Então, e a velocidade de execução acontece de duas formas, né? Da proatividade das pessoas que estão ali fazendo de fato e ter processos bem definidos. E eu acho que os processos bem definidos em people chegam um pouco depois das pontas da empresa, né? Então, o que eu senti, a empresa vai acontecendo em todas as outras áreas, aí o RH vai ficando ali. Vamos investir em tudo. Vai dar. E aí o core vai recebendo investimento. E é natural, né? Óbvio, faz muito sentido. Mas eu tive a sorte de trabalhar em times de people que tinham um engajamento muito grande também em ferramentas, processos, estrutura, budget.
Então, dinheiro, né, em outras palavras. Então foi importante para a gente poder desenvolver o que a gente precisava lá nos times de talent, principalmente. Então você sente que foi... É isso que eu ia te perguntar, né? Porque tem um fator da estratégia da empresa no sentido assim, poxa, igual você falou, não queremos agir dessa forma, mas pensando dessa forma, mas e as pessoas ao seu lado? Que imagino que também tinham pessoas que já vinham de uma carreira muito longa, muito extensa. Foi difícil também essa interação aí entre um modelo antigo, um modelo novo e até times, né, que mesclam. Como é que foi esse processo para você também? Cara, foi um processo de bastante aprendizado. E lá na Suzano especificamente, vinha de uma pós-fusão. Então a Suzano tinha adquirido a Fibria. A FIB. E obviamente são duas gigantes. Já é um processo difícil por si só. E aí quando você derruba toda a estrutura de RH para trabalhar de uma outra forma, tem um choque cultural maior ainda. Não foram mil maravilhas, não dá para falar que foi mil maravilhas. Mas com certeza as pessoas que passaram pelo processo em si saíram mais preparadas do ponto de vista de carreira. Porque conseguiram fazer coisas que não fariam normalmente. Então lá geralmente a pessoa tinha um chapéu de projetos e um chapéu especialista. Então foi quando eu comecei, inclusive, a trabalhar um pouquinho mais como BP na Suzano. Então foi graças a essa estrutura. Muita gente trabalhava benefícios e talent. Também a pessoa não teria a chance de trabalhar benefícios. Então foi bem legal que eu senti que as pessoas estavam com receio do novo, natural, mas ao mesmo tempo conseguiram ficar animadas por trabalhar coisas que não eram muito o dia a dia delas. E obviamente, uns se adaptam mais e outros menos. Mas no geral, acho que foi positivo para Suzano sim, cara. E para mim, principalmente carreira, foi muito maneiro. Legal. E como que avança do papel pro digital aí? O papel pro game, né? Pro game. E aí é muito maneiro, porque até então só tinha trabalhado em indústrias, empresas grandes como um todo. E naquele momento também, as startups estavam chegando com força. Na verdade, já estavam aqui com mais força. E aí começaram aqueles fundos de investimento fazer, tipo, aportes super absurdos e tudo mais. E aí, nesse momento, a Loft me chamou. E a Loft já era... Meu irmão, minha família trabalha no mercado imobiliário como um todo. Eu já conhecia por nome. E era uma marca muito sexy na época. Eu acho que é até hoje, na verdade. E eles estavam com um investimento muito grande nos times de people como um todo. Mas não só nisso, em expansão para o Brasil inteiro. Tanto que depois eles vieram comprar outras marcas, adquirir outras empresas. Expandir como todo modelo de negócio de startup. E aí lá foi a primeira vez que eu tive a chance mesmo de liderar um time maior. Trabalhar com 7, 8 pessoas no meu time. Trabalhar People Analytics com um time lá que era muito, muito bom mesmo, super especialista nisso. Eu consegui me desenvolver também. E aí consegui usar uma habilidade que acabou me acompanhando ao longo da carreira, que é velocidade de execução. Então eu consegui alinhar basicamente tudo que eu tinha. Ambição de ter uma carreira mais voltada para a liderança como um todo, com mais pessoas, né, principalmente. E também a chance de poder executar com bastante velocidade e qualidade e poder cascatear isso para frente. Então foi aí que eu comecei a trabalhar no universo digital, dito hoje tradicional como a gente conhece. E foi muito legal, cara. As pessoas que estavam lá eram muito preparadas. Então você olhava para o lado, você vê uma pessoa que era melhor que você. Você olhava para o outro, a mesma coisa. Então todo mundo se puxava a fazer grandes entregas boas. Então lá também trabalhei programa de estágio, trabalhei jovem aprendiz, que eu nunca tinha trabalhado, que era legal pra caramba. A gente trabalhou estratégia de mulheres em tecnologia, que estava muito em alta na época também, como um desafio corporativo. Então lá foi um momento que voltei para talent como um todo, mas voltei muito mais com o desafio de gerir um time e de atingir um resultado não mais individual, mas um resultado mais coletivo. E aí daí você se apaixona, né? Porque você nunca mais consegue... Nunca mais é muito tempo, mas é difícil você voltar para uma caixinha muito bem definida depois que você faz... que você tem uma amplitude dentro do seu quadrado muito maior do que você tinha em outros lugares. Então na Loft foi onde eu comecei cada vez mais a desenvolver essa habilidade de conhecer as outras estruturas. Então, obviamente, fazer o meu bem feito. Mas deixa eu perguntar lá o time de desenvolvimento como que tá. Deixa eu perguntar o time de People Analytics, o time de estratégia. E aí você começa a se envolver mais com o negócio. Então essa característica eu trouxe até hoje. E aí veio o salto mesmo pra Loud, que... Aí não tem como, né? Quando você alia o que você ama fazer. Então, eu sou nerd por natureza, né? Gosto de games, sempre joguei. Jogava, tipo, todos os jogos da minha geração. Tibia, Counter-Strike, todos os jogos assim, Mu, Ragnarok, todos esses. Então é bem legal quando uma organização, mas mais que uma organização, com uma empresa que se posiciona bastante em mídia e entretenimento, te chama para trabalhar. Porque eu nunca achei que ia ter espaço para uma posição de people relevante dentro de uma indústria como essa. Então quando você percebe que existe, aí você já dá um passo para trás e fala assim, pô, é aqui que eu quero estar. Então onde eu tô hoje, tô super satisfeito e com desafios muito grandes, cara, muito grandes mesmo. Então legal, assim, né? Então tentando essa jornada veio do mundo do direito, do tax, passou pro RH.
a mudança da forma do RH, indo para um digital, se expandindo, e aí agora na Loud, com inovação, que no fundo, acho que é uma empresa que é o retrato do que é uma nova economia, no sentido assim, acho que agora eu queria entender um pouco dessa visão da Loud, na verdade, né? Um pouco do gancho que você trouxe, né? Uma empresa de entretenimento e ela... Eu acho que quem assiste a gente, certamente, se já não conhece a Loud ou tá dando um Google o que é Loud, você vai se assustar, porque no fundo, como empresa, é isso que você trouxe. Ela representa a nova economia em vários aspectos, né? Novos modelos de negócios e como cultura também, né? Eu digo como constituição de empresa. Então, e eu acho que é uma área que é muito... Como por ela ser uma empresa diferente, ela está totalmente conectada a uma nova geração. Não necessariamente você que está assistindo a gente consome, mas é um público gigante que consome. Então eu queria que você trouxesse um pouco da visão, assim, do que é a Loud e essa visão de cultura. O que é essa cultura que você encontrou, né? Você veio aí de KPMG, Suzano, Loft, mesmo como uma startup, mas ali com aportes. Mas agora é uma empresa totalmente da nova economia, de cultura, enfim, novos aspectos. Então acho que conta um pouco pra gente o que é a Loud, o que é essa cultura da Loud ali. Isso é legal, Felipe, porque a Loud, antes de ser uma empresa, ela foi um movimento. Um movimento que arrastou uma geração inteira. Então, só para situar um pouquinho do nascimento da Loud, como que chegamos até aqui. Ela nasceu num momento que a gente estava em casa. Era um momento de pandemia. É uma empresa que agora vai fazer 7 anos, no ano que vem. Esse movimento foi muito forte. Então, a galera estava em casa e aí não tinha muito o que fazer. E foi junto com o boom do Free Fire também. Então, veio... a galera que estava em casa começou a se identificar cada vez mais com os influenciadores que faziam parte da Loud como um todo. E aí, assim, esse movimento tomou tanta força que a gente falou assim, pô, vamos se posicionar num competitivo também. Vamos dar atração, vamos evoluir nosso movimento como um todo para estar cada vez mais perto da nossa comunidade. E aí veio Free Fire, veio League of Legends também, depois veio Valorant, Rainbow Six agora. Então esse movimento nasceu de uma maneira bem natural, mas muito forte, muito rápido mesmo, escalou muito rápido. O Bruno, que é fundador lá, ele é um dos primeiros youtubers do Brasil também, ele é, assim, super referência, tem mais de 15 milhões de seguidores, e ele começou a arrastar esse movimento junto com os outros 2 fundadores. Um fica muito mais na operação junto com a gente, que é o Jean, e o Matthew fica mais na parte de expansão internacional e de contatos internacionais como um todo. Então esse movimento foi crescendo até o momento que a gente falou assim, pô, esse movimento é mais do que um movimento, ele é uma empresa também, é uma organização, é uma empresa que a gente pode fazer mídia e entretenimento em cima disso. E a gente começou a se posicionar nessas frentes. Quando a gente pensa em modelo de negócio, é bem parecido com o modelo de um clube como um todo. Como que a gente faz para essas 50 milhões de pessoas que seguem a gente ter um ponto de conexão muito forte, de paixão mesmo, e ao mesmo tempo a gente, enquanto empresa, conseguir devolver isso para ela, com performance, com uma entrega de um conteúdo muitas vezes bem direcionado para lifestyle, um conteúdo que essa pessoa se identifique. Como que a gente cria uma comunicação que a galera consiga se enxergar na Loud como um todo. É basicamente aquele sonho que a galera tem de ser jogador de futebol. Hoje começa com o sonho de ser um influenciador, de ser de um youtuber, de ser um pro player. Então, é o que a gente fala um pouco de creators economy, de economia colaborativa, de economia criativa, que é justamente onde a gente se posiciona hoje. Legal. E por dentro, né? Em que momento que você entrou da Loud, né? Ali. E como vocês estão hoje, assim, no sentido, quantas pessoas têm, estruturas que têm, como que é o dia a dia de recursos humanos dentro da Loud? Só dando um passo para trás, esse é um ponto bem legal de desmistificar, Felipe. Quando a gente pensa Loud ou Palmeiras, Flamengo, qualquer time de futebol, você cria uma expectativa muito grande quando você vai entrar. Então a nossa expectativa do ponto de vista de people é como que eu atinjo essa expectativa da pessoa que conhece a Loud como fã para ela ter a mesma experiência quando ela tá aqui dentro. E é difícil pra caramba, porque o fã... É uma pressão gigante. Muito. Você acabou de falar, né? Ele acabou de falar, 50 milhões de seguidores. Então, Sim. a gente até estava conversando aqui antes, né? A gente às vezes perde um pouco a noção da abstração do que são as pessoas online. Assim, tem 400 pessoas online, 1.000 pessoas online. Agora imagina 50 milhões de pessoas te seguindo. Não dá, cara. Então eu imagino que dessas 50 milhões, estatisticamente, que 0,1% ame com todo o desejo possível, que é trabalhar com toda você. paixão. A expectativa é lá em cima, na Muito verdade. alto. Porque vocês envolvem paixão, igual você falou. Acho que o melhor parentesco que a gente faz é com os tipos de futebol. Então, envolve muita paixão, expectativas. Então, fazem vocês serem naturalmente muito desejados também, né? Muito. Tanto que qualquer vaga que a gente abre, assim, é muito natural. Ter 1.000, 2.000 candidaturas é relativamente rápido, comparando com uma empresa que tem 7 anos de idade. Vai fazer 7 anos de idade agora. Então, nosso maior desafio do ponto de vista de people é como que eu
supra essa expectativa que a pessoa que nunca trabalhou muitas vezes, ou que a pessoa que é fã da Loud tem vista de fora quando ela chega aqui dentro. E essa expectativa ela tem que começar a ser criada, ou melhor, superada logo no início do processo seletivo, ou na comunicação que eu faço, ou num posicionamento institucional. Então tudo isso é uma construção que a gente tem que tomar muito cuidado do ponto de vista corporativo, porque senão é muito fácil a pessoa se frustrar, e já aconteceram casos, não vou mentir, tipo, tem gente que se frustra, porque o desafio é o desafio de construir uma empresa. Sim. E não de construir, e não de manter algo que já está construído e que já existe aí há vários anos, tipo uma Suzano, tipo uma KPMG da vida. Então é um desafio diferente, complexo também do ponto de vista de expectativas e de execução, mas que eu acho que a gente está caminhando bem, cara. E acho que você trouxe um ponto, assim, que eu imagino também que muita gente que tá assistindo, tá ouvindo, tem uma dificuldade inversa, né? E ainda mais quando a gente fala da geração Z, ou talvez agora já o Alpha, né? Quantas empresas estabelecidas ou empresas menos conhecidas, lógico, aí acho que tá quase que impossível você falar que possivelmente você é menos conhecido que a Loud. Para toda essa audiência, é fácil a gente dizer isso. Mas vamos ir pro outro lado extremo, né? Imagina uma pessoa que não tem tudo isso que vocês têm na Loud, né? Você tá num desafio quase inverso ali, né? Deu conta essa expectativa. Quando você pensa nesse público que você lida, né? O que é importante, por exemplo, para quem tá ouvindo, se você quer se conectar, não tenho nada ali, que pontos que você entende? Porque por mais que eu entendo que tem toda a questão do entretenimento na Loud, existem pilares, existem valores, existem elementos ali, o jeito de interagir com esse público que também faz a diferença. Senão seria isso o padrão para todo mundo, ou seria, entre aspas, fácil surgir outras Louds ali, a gente sabe que não é trivial isso. Então, uma pessoa que está assistindo e quer se conectar mais com esse público, a geração Z, e acredito que até quando a gente fala das redes, é uma dificuldade, né? Que eles não estão só ali no LinkedIn também, né? Eles estão em vários outros canais para você. Então, que tipo de insight você pode trazer, ou de aprendizado que você tem? Porque eu acredito que você pode colaborar muito também para fazer a visão das pessoas ampliar de como eu consigo abordar esse público, como criar uma relação, como criar esse senso, por mais que tá no DNA de vocês, esse senso de comunidade que nasceu, mas uma pessoa que tá no zero, o que você mostra, o que você acredita que é um caminho de conexão, e para você como RH que tá se transformando de novo, que no fundo talvez essa seja uma das grandes questões que os RHs têm hoje, de lidar com a geração D, de lidar com os novos públicos e tudo mais. Então vamos falar primeiro da porta para fora, como você entende que o RH tem que pensar isso também? Ô Fê, eu acho que o primeiro ponto é quebrar um pouco o paradigma de achar que é uma geração que não presta, de achar que é uma geração que não vai entregar resultados. Aquele estereótipo que a própria internet joga na gente. Muito, e é muito difícil. Quando você cria qualquer tipo de estereótipo, qualquer tipo de paradigma, você já está um passo para trás de evoluir em relação ao seu ponto de conexão com aquele público. E pode ser em qualquer vertente. Pode ser geração Z, pode ser geração alfa, pode ser baby, qualquer geração. Então, qualquer tipo de estigma que você tenha, eu acho que o primeiro passo é tirar um estigma e criar a sua própria visão e como aquilo impacta positivamente ou negativamente o seu negócio. No nosso caso, a grande massa do nosso público é a geração Z. Então, pra gente, obviamente, uma das alavancas de negócio. Então, eu tenho que me conectar bem com essa galera. Para manter minha relevância e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Como que a gente quebra estigmas. Segundo ponto, é uma galera, pensando em gerações, que cada vez mais preza por transparência e propósito. Então, você ficar dando muita volta, você não ser direto, você não ser realista em relação ao que vai acontecer em processo seletivo ou chegando na empresa e tudo mais, com certeza é um fator que vai ser prejudicial para você. Então lá, até nos processos seletivos que a gente está falando de profissionalização e de momento de empresa, a gente é muito claro de falar assim, cara, você é fã, você gosta da Loud, você é gamer, ou você conhece algum influenciador, você gosta muito, só que aqui os desafios são totalmente outros. Você, às vezes, vai trabalhar num bastidor, você não vai ter tanto contato com essa parte do glamour, ou então o glamour representa talvez 5% do seu dia. Faz sentido mesmo assim e tudo mais, você vai ter desafios como qualquer outro desafio corporativo. Pressão, entrega, criação de resultado, necessidade de colaborar em time, trabalhar remoto, trabalhar presencial. Então, os desafios do ponto de vista de transparência são enormes. Porque é muito fácil eu falar assim, não, quero atrair aquela pessoa porque ela é muito boa e ela é fã da Loud. E não falar esse outro lado do que ela vai encontrar aqui. Então, esse ponto de transparência eu acho que é importante. E o ponto de propósito é como que a pessoa se conecta para além do dinheiro, para além do que ela vai receber no dia a dia do ponto de vista de incentivo financeiro. A gente vê que é uma geração que preza muito mais também. Então, a gente já viu pessoas que, eu principalmente na KPMG, na Suzano, e até na Loud mesmo, de vez em quando, tem pessoas que falam assim, não, eu vou sair para trabalhar com o que eu gosto mais. Ah, pô, mas quanto que vai te pagar? Vamos fazer uma contraproposta aqui, vamos conversar. E eu falo assim, não é sobre dinheiro. É sobre o que eu vou encontrar lá que eu não vou encontrar em outro lugar.
E aqui na Loud a gente sabe que a gente tem esse asset intangível e a gente tenta usar a nosso favor. Então, esses são os 3 pilares assim, fundamentais. Quebra de estigmas, trabalhar com transparência e usar o propósito a nosso favor como um todo. E principalmente, né, não ficar só na fala, de fato vivenciar ele. Vivenciar isso, né? Então, desde a primeira ponta de contato, você trazer isso. E, de novo, foi até legal você trazer isso no discurso, né? Que é quase como vocês não têm um feitiço mágico que estão imunes a tudo isso. Não tem. Que às vezes você, muitas vezes, até como RH ou até como negócio, eu já ouvi isso de algumas empresas, assim, pô, a gente não é, antigamente era, a gente não é o Google, hoje fala-se menos, né? Antigamente era só as Big Techs, mas a pessoa fala, poxa, mas eu não sou a Loud, poxa, mas eu não sou... Mas na real, vocês também estão sujeitos a isso, como você trouxe. Você viu isso acontecendo na KPMG, na Suzano, na Loud. Na verdade, tem a ver com pessoas. Isso é natural do ser humano e é o nosso comportamento que está mudando ali. Mas é muito forte isso mesmo, porque realmente é muito fácil a gente partir de estigmas ali, né? De pré-definições ali que a gente tem de um público e sente que... E já cria as próprias barreiras, né? Sim. Quando na verdade o que você está falando nesse jogo aqui é do diálogo mesmo, né? Da gente criar essa porta aqui, abrir a porta da empresa de um jeito que a gente consiga conectar. É basicamente isso, Felipe. E é difícil trabalhar isso com consistência. Porque eu acho que você fazer um plano, o que eu vejo, né, acontecer muitas vezes, é a empresa fazer um plano super legal da estrutura do ponto de vista de people, vamos trabalhar a cultura, vamos fazer diferente e tal. E o resultado não vai vir em 1 mês, 2 meses, 3 meses. O nosso plano lá de cultura, por exemplo, na Loud, começou há 2 anos. A gente está vendo dar resultado agora. E na transição é até triste, porque a gente perde gente no meio do caminho. Sim. Só que a gente vê que as pessoas que vão ficando, que vão entendendo o movimento, que vão se identificando cada vez mais, elas entendem o processo depois. Mas é uma coisa que eu sinto que é muito prejudicial pra gente, enquanto estruturas de people como um todo, é esse imediatismo, né? Sim. Porque a gente tá numa área que tem que entregar resultados imediatos, principalmente recrutamento, pessoas, precisa ter a pessoa ali pra executar. executar. Perguntar, né? Porque assim, você trouxe que uma característica sua e da história da sua carreira é velocidade. Ao mesmo tempo que você está mostrando que um dos pilares, na verdade, é uma visão de longo prazo. Muita. Né? Você não está trazendo, e eu acho que isso é meio forte, porque assim, de novo, talvez até seja um estereótipo que eu esteja trazendo aqui, tentando raciocinar até junto com o público que pode estar perguntando. É fácil você pensar que a Loud tem balas de prata para lidar com um público desse, mas o que você está trazendo é não, nosso plano começou há 2 anos, perdemos no caminho e estamos agora consolidando. Então, na verdade, assim, muito pelo contrário. Né? Então, de novo, às vezes é esse tipo de visão que às vezes a gente tem, né? Se não é só em relação ao público, uma geração Z, ou ao perfil de empresa, como era o Google e tal, mas é isso, uma própria Loud, ela não tá com a visão imediatista não também. Tá, não pode e estar. Nem uma questão de bala de prata, nem uma questão que temos todo esse peso de 50 milhões de seguidores, não precisamos nos preocupar com isso. Na verdade, você acabou de trazer que faz 2 anos que vocês estão trabalhando um pilar desse. Então, na verdade, tem muita estratégia, na verdade, por trás. Tá longe de se acomodar, na verdade, ou você viver numa ilusão de que somente a marca ali também sustenta isso. Não existe. Credibilidade, ela não dura para sempre. Ela tem que ser construída e mantida. E ela é facilmente perdida, inclusive. Então, uma das nossas principais alavancas é como que a gente continua na nossa credibilidade, como que a gente fala com a nossa comunidade de uma forma que eles se conectem. E esse ponto que você falou, Felipe, mais para tentar usar uma linguagem um pouco mais técnica que a gente usa lá, a gente tenta trabalhar a ambidestria. Então, que é a capacidade de você conseguir executar o curto prazo, pensando nos projetos de longo prazo. E é difícil pra caramba. Porque é muito fácil, do ponto de vista de execução, você querer as vitórias rápidas, né? Ah, pô, isso aqui vai me trazer 5% de resultado, 10% de resultado. Mas aí você mexe numa outra alavanca que não vai trazer resultado nos primeiros 6 meses, 12 meses, mas lá na frente, ao invés de 5, 10, vai te trazer 40, 50, você vai dobrar de tamanho. Então, o nosso principal desafio hoje em People é como que a gente trabalha essa ambidestria? E aí, como que a gente fomenta isso do ponto de vista cultural para o resto da empresa fazer também? Porque a gente falou de gerações, né? Um dos traços dessa geração específica, que é um pouco do paradigma que as pessoas criam, do estigma, na verdade, é o imediatismo. E eu tenho que concordar. As pessoas estão um pouco mais imediatas mesmo, mas é natural. Você abre seu Instagram, você vê, 1 milhão de pessoas bem-sucedidas e você acha que só você não é. Você abre o Twitter, por exemplo, parece que todo mundo é muito melhor que você. Então, o imediatismo, ele faz parte de uma construção cultural, não do ponto de vista de trabalho, mas social. Social, tá aí, na verdade, em todos os campos, na verdade. Normal. A gente, estamos numa sociedade, pessoas imediatas em todos os sentidos. Tudo. Né? E aí, a carreira é basicamente um traço desse traço social que a gente vê de imediatismo. E a gente tem que controlar isso um pouquinho também. Controlando, as pessoas que
E aí, imediatismo, eu tô falando tipo imediatismo mesmo. Resultado 3 meses, 6 meses. E quando quando eu comecei minha carreira lá atrás, era o resultado rápido, era 1 ano, 2 anos. A gente não tinha incentivos de curtíssimo prazo de você ser contratado e ser promovido ou efetivado como estagiário depois de 3 meses. Isso era super raro. Sempre tem as pessoas que são fora da curva, mas isso não era tão normal. E hoje, tipo, o normal virou esse ao contrário, de querer ser promovido a cada 3 meses, 6 meses. Então a gente tem que controlar bem essa expectativa também. Legal. E aí, conectando também um pouco agora das nossas conexões ali aqui, né? Aqui na Loud, a gente começou a trabalhar em conjunto ali num programa de massa que vocês fizeram, que foi de estágio ali, né? E aí, como é que foi o desenvolvimento desse programa ali e tudo mais, assim? Como é que foi? E foi massivo ali também, né? Muita gente que veio, né? Foi. Então, se você puder contar um pouco a história desse programa aí, como é que foi? Eu sempre gostei bastante, Felipe, do ponto de vista de estratégia, trabalhar base e crescendo esses talentos dentro da empresa. E na Loud era muito normal isso, porque a gente, como veio de um movimento, a gente trabalhava com muita gente de Twitter, de Discord, moderadores. Tem gente que é super boa, que tá na Loud até hoje, que tem essa origem, que veio do Discord, era moderador do Bruno, por exemplo. Ou era editor de vídeo no Twitter da Loud, porque gostava de produzir conteúdo, a gente foi lá e contratou. Então já era uma ambição que eu tinha de trabalhar carreiras de base na Loud como um todo. E agora eu tô 2 anos e 7 meses lá, consegui fazer isso no ano passado, depois de construir alguns alicerces. E sempre que você vai trabalhar base, já é um processo difícil, mas quando você vai fazer um processo massificado por uma empresa que tem fãs, é muito mais complexo, né? Porque tem toda a questão de imagem, como que você vai se portar, quais parceiros você vai se associar. Então tem uma série de coisas que foram super importantes pra gente falar assim, pô, beleza, agora a gente tá preparado pra atingir as expectativas que a gente já falou um pouquinho antes dos nossos fãs, de trazer essa galera pra trabalhar e ter a primeira experiência profissional na Loud, como que a gente executa, né? E aí foi onde a gente até acabou se conhecendo, a gente falou com o pessoal da Collab, que a gente achava que era o melhor caminho pra gente se associar, principalmente por questões de conseguir trabalhar, no nosso ponto de vista, e ser a empresa que conseguiria trabalhar com geração Z de uma maneira muito qualificada. Então, o principal desafio nasceu de construir carreiras de longo prazo na Loud e de uma ambição também que a gente tinha de fazer um projeto mostrando para fora o que era a Loud por dentro. E aí que eu acho que conecta a questão de personalização também, assim. Acho que a gente fez um projeto super legal. Inclusive, hoje de manhã eu tava conversando agora há pouco com o time aqui no Slack, daí eu falei, pô, vou gravar um podcast, né, com o Felipe da Loud, e eles falaram, pô, foi um dos projetos mais legais que a gente trabalhou. Foi então, muito maneiro. Não só alavancou a gente internamente, porque a gente surfa nisso, mas que a gente fez toda uma construção de jornada totalmente personalizada da Loud ali, né, junto com vocês. Como você entende que essa personalização se conectou para ajudar vocês em todos esses desafios? Essa era uma das nossas premissas de execução, né, Fê? Se a gente não conseguisse personalizar com a nossa cara, basicamente a gente não faria o processo, porque a gente entende que seria frustrante para as pessoas que participaram ou que participariam. Então, primeiro ponto, capacidade de personalização. E personalização, hoje em dia, eu vejo que é mais do que uma landing page da Loud, é mais do que linguagem, é realmente a pessoa poder emergir no ambiente da Loud como um todo. E aí, do ponto de vista da Collab, o que a gente via como um diferencial muito grande é até a ferramenta de stories que vocês tinham. Então, de realmente a pessoa poder fazer grande parte do processo por celular, ou aplicativos como um todo, e que ela poder se sentir dentro da jornada que ela está numa rede social. E aí sim, eu acho que foi onde a gente atingiu um nível de personalização que a gente não imaginava que teria. Quando eu pensava em personalização, eu vinha mais com essa cabeça mais clássica de landing pages, comunicação, linguajar, o que a gente já conhece do tradicional. Então, quando eu vi que tinha uma ferramenta que a pessoa vai fazer o processo seletivo, eu vou conseguir vou conseguir mapear a cultura dela, raciocínio lógico, pensamento crítico, tudo por mobile, de uma maneira muito mais fluida, para mim foi, assim, é a empresa que eu preciso me associar, e a gente depois veio a entender que foi a empresa certa que a gente se associou. Então, personalização a gente entende com isso mesmo, de realmente ter a flexibilidade de construir o que a gente quiser, de dar o desafio para a empresa, e a empresa voltar e falar assim, eu consigo entregar. Pra gente foi maneiro pra caramba. E como é que foi envolver as pessoas do lado de dentro, né? Porque um processo como o de vocês, assim, foram milhares de pessoas participando, né? Tivemos um funil online grande, depois teve até dinâmicas de grupo também que foram personalizadas, e nisso vão entrando os gestores ali, os requisitantes. Eu acho que muitas vezes, né, eu acho que também quando as pessoas organizam um processo desse, você tem os seus stakeholders internos,
que muitas vezes a expectativa está dentro de algo um pouco mais comum, normal. Eu digo de novo, por padrão, talvez seja muito o que a gente está discutindo aqui. Então, como é que é envolver essas pessoas num processo que você quer fazer diferente, ao mesmo tempo que você quer inovar? Porque há um risco gigante na hora que você vai inovar. Então, como levar essa inovação para dentro e como envolver stakeholders num processo que você quer fazer diferente? Eu acho que isso nasce Fê, até de passos anteriores, né? De contratar as pessoas que já estão com uma cabeça voltada para esse tipo de entrega. Então, a gente está focando muito em pessoas que querem realmente fazer entregas diferentes do que o normal. Entregas para a comunidade. Mas isso não significa que é fácil do outro lado também. Então, beleza, fomos lá, contratamos essas pessoas. Primeiro passo, check. Segundo passo, fazer as pessoas participarem dentro de uma rotina super pesada que elas têm de entrega. Então, geralmente, como que a pessoa vai parar 8, 9, 10 horas do tempo dela para fazer uma gravação para um programa de estágio, por exemplo? Seria muito legal se conseguisse fazer isso com todos os gestores, mas não era a nossa realidade. Então, geralmente, o que eu via acontecer em processo era os gestores participarem ali das etapas finais. Entrevistas, talvez uma ou outra triagem de currículo, que ainda acontecia anteriormente de uma maneira um pouco mais tradicional. E aí depois nas entrevistas finais. Então, a gente já está mudando um pouquinho também essa frente de fazer os gestores participar mais com vídeo, de ter um ponto de conexão mais real, de mostrar o que é a Loud por fora, de fora para dentro. Então, de gravar nos nossos cenários mesmo, de gravar numa sala de pro player, num ambiente de produção de influenciadores. Então, o processo de trazer o gestor ao nosso lado é realmente mostrar a importância dele ser o exemplo para a pessoa que vai entrar na Loud e da pessoa, no momento que assiste aquele vídeo, fala assim, eu quero trabalhar com aquela gestora ali. Eu quero estar naquela sala algum dia. Então, é mais ou menos por aí que a gente fala da mobilização dos gestores internos. É realmente construir um papel de referência neles, de dentro para fora. Então, é um pouco do que a gente trabalhou. Legal. E tem um ponto aí na sua história, né, que eu, Felipe, hoje aqui Colab, eu fiz um caminho inverso ali, vindo dos games pro mundo do RH. Né? Hoje você tá nos games, é RH ali. E a gente se conheceu lá atrás também, né? Porque antes da gente ser a Colab, a gente já tinha uma sementinha ali no nosso estúdio, que a gente começou a criar esses elementos das etapas. E você, né, no meio daquele contexto pandêmico em que a gente começou a inventar coisas na Suzano, já se conectou com a gente ali também, quando tudo era um MVP, na verdade, assim. Então, primeiro, eu sou muito grato, na verdade, por você lá dentro da Suzano já ter acreditado que a gente ainda era um MVP. Mas você vivenciou com a gente também uma realidade de que é grande empresa, entre aspas, de uma empresa menor em termos de tamanho, né? De alcance aqui que a gente está trazendo em volume de pessoas que se tem. O que você sente que é diferente estar trabalhando, inovando dentro de uma empresa grande e dentro de uma empresa menor? Essa é uma pergunta interessante, Fê, porque dentro de inovação tem muitas coisas similares em cada empresa, e aí o alicerce principal da inovação é trabalhar com a incerteza, né? E naquele momento da Suzano, só para falar rapidinho, a gente estava para um processo que a gente ia fazer presencial, e aí no momento que a gente estava executando, veio pandemia. Não só veio pandemia, como veio lockdown no Brasil. E aí a gente precisou migrar para um processo totalmente online. E era um processo super relevante na Suzano, que é um processo de trainee de jovens executivos que fazem parte do pipeline de sucessão da carreira comercial. Então você fala assim, cara, como que eu vou executar um projeto desse online? E pra gente foi muito maneiro que a gente conseguiu ver realmente sendo executado com maestria e sem perder na experiência das pessoas que participaram. Então esse foi um ganho muito legal. Mas vindo para as grandes diferenças de trabalhar grandes corporações e pequenas corporações do ponto de vista de pessoas principalmente. Principal ponto. Ambas as empresas vão ter expectativas gigantes em relação a esse processo. A expectativa é igual. A expectativa é igual ou maior. Porque a empresa que nunca fez, ela tem uma visão um pouco utópica do que vai ser. Então, o nosso objetivo na Loud, por exemplo, era garantir que aquela utopia que a gente criou fosse realizada de fato. E depois eu conto se chegou ou não. Na Suzano, já é totalmente diferente. Eu preciso de pipeline de sucessão. A experiência é importante, óbvio, tudo é importante, mas eu estou falando de pipeline de sucessão. Então, o desafio é um pouco diferente. Então, eu diria que o que muda, Fê, no ponto de vista de como aquele resultado do programa vai impactar o negócio no curto prazo. Então, a Loud era um pipeline, o primeiro pipeline de jovens que vão trabalhar na Loud, que vão ser líderes daqui 3, 4, 5 anos. Na Suzano, não. Tipo, eu precisava dessas pessoas para entregar resultado dessas BUs no curtíssimo prazo. Tipo, no próximo ano, elas seriam efetivadas já numa linha de sucessão de liderança.
Então, acho que o principal ponto de diferença é a expectativa do resultado que a empresa vai atingir com o programa em si. Mas, no geral, Fê, tem muito mais similaridades do que diferenças entre processos de massa como um todo, ou processo de porta de entrada em grandes e pequenas empresas. No final de contas, trabalhando nas duas, eu vi que, basicamente, a expectativa é alta nas duas, mano. Não tem muito pra onde fugir. Isso é muito curioso, né? Porque eu acho que é muita realidade de quem tá vendo. E isso me leva também a uma próxima pergunta também, né? E é o que você falou. Acho que as expectativas são iguais, não importa ali onde você tá. E assim, como há um indivíduo por trás. E assim, você na sua história mostra que você é um player que naturalmente joga no level hard. Por que eu tô dizendo isso? Você fez a transição, mudou pro estratégico, foi pra uma empresa, mudou ali. Mas imagino que... E isso eu encontro também com muitas pessoas que eu converso e... Toda vez que chega uma proposta, ou você tá pensando em fazer uma inovação, dá um frio na barriga gigante. Muito. Dá um frio na barriga gigante. Então, se eu inovar, vai dar errado, os riscos, a coisa tá funcionando e tudo mais. Então, né, se você conversando aí com a pessoa, né, que conselho que você pode dar pra pessoa que sabe que ela quer, ela já deseja inovar, mas eu entendo que dá aquele embrulho no estômago, dá aquela insegurança de que pode dar errado. Sim. Né, por mais que eu acho que você tem uma história super bem sucedida, mas várias vezes do que você contou podia ter dado errado. Muito. E aí, que conselho que você dá pra essa pessoa ali que tá com o estômago embrulhado, tem essa vontade e quer inovar, mas tem todos os receios e, como você falou, não importa se ela tá num negócio menor ou maior, a expectativa tá lá em cima. Como lidar com esse sentimento? Que conselho que você dá ali pra essa pessoa? Isso é que eu vou falar olhando pra câmera ali pro pessoal. Mas no final de contas, gente, a vida continua. Basicamente é isso. A empresa não vai morrer porque o programa de porta de entrada deu errado. A sua carreira não vai acabar porque você falhou numa entrega que você tinha se proposto a fazer. E eu acho que com esse sentimento de saber que a vida vai continuar, você tem um pouco mais de coragem para executar. Porque se eu for travar toda vez que alguma coisa pode dar errado, basicamente em estruturas de people você não trabalha. Porque tudo pode dar errado a qualquer momento. Eu posso fazer uma contratação e no dia da pessoa começar, ela declinar e falar que não vai mais entrar. Então, acho que o principal ponto foi ter a coragem mesmo de mudar. E não é fácil, né? É mais fácil falar do que fazer de fato. Porque às vezes você pensa, pô, meu cargo tá em jogo, o meu time vai ser exposto, aquela pessoa não vai me respeitar mais. E principalmente quando você tem uma reputação melhor, assim, quando você vem de entregas constantes, por que você inovaria se você já tem uma visão consolidada sobre você na sua empresa ou no mercado como um todo? Então, quanto mais você cresce na carreira, mas quanto mais entrega seu time faz, maior é a sua responsabilidade. E eu sinto que quanto mais eu evoluía nessas frentes, mais eu gostava de inovar. Porque era justamente onde me levava para esses patamares. E onde eu conseguia me destacar. Então, no final do dia, Fê, o que eu levo para mim? Eu sei que a vida vai continuar. Não é um ato irresponsável que eu tô falando aqui. Mas é muito mais no sentido de eu vou conseguir dar o jeito de resolver esse problema depois. Se o programa de porta de entrada der errado, eu vou ligar para 100 pessoas, vou recrutar elas pelo LinkedIn, por onde for, e eu vou ter essas pessoas aqui. Então, acho que a inovação passa muito pelo processo de você conseguir lidar com a incerteza e principalmente de estar preparado para se der errado, qual que é o seu plano B. Então, obviamente que deu tudo certo com a Collab, mas se não tivesse dado certo, eu teria planos B. E aí, o plano B é multirão, é botar todo mundo para trabalhar, é chamar o gestor para o nosso lado, falar da dificuldade que a gente teve e chamar ele para construir junto. Então é mais ou menos por aí que eu vejo. O medo, no geral, barra bastante a gente de inovar em times de people, porque impacta a empresa inteira, né? Então não é um impacto de uma área, é um impacto às vezes de 1.000 colaboradores, 2.000, 3.000. Impacto de tempo do CEO, impacto de tempo de 50 lideranças. Então isso, obviamente, que está no seu inconsciente. Mas a ideia é realmente descartar isso, tentar lidar com a incerteza e ter confiança no trabalho, nos parceiros que você vai executar o melhor trabalho possível. Legal. E pra gente ir caminhando aqui pro encerramento aí, e resultados, assim, né? Você falou, lógico, deu certo, mas como medir, né? E eu não tô falando só aqui do processo seletivo, acho que primeiro nesse olhar do processo seletivo, mas toda essa bagagem, até porque, de novo, você é responsável por muitas coisas lá. O que é sucesso, como medir isso, como, né? Eu imagino que existem elementos quantitativos e qualitativos, mas é isso, não só olhando pro processo seletivo, estágio, mas o seu dia a dia como RH, como você tá olhando resultados? Vou falar primeiro do programa de estágio especificamente, depois eu falo de uma maneira mais ampla. Mas se resultar num programa de porta de entrada, Fê, no final do dia não tem muito para onde fugir. É contratar boas pessoas.
Então esse é o resultado mais objetivo possível que eu possa vir a ter. E esse resultado acaba acontecendo depois de um tempo, igual a gente está falando. Eu vou contratar a pessoa, mas não necessariamente no curtíssimo prazo eu vou saber se deu certo ou não. Então eu tenho que ter a confiança no momento que eu fiz a offer, que eu tenho as melhores pessoas. Então esse seria o resultado bem objetivo que eu tinha. Além disso, eu tinha alguns outros resultados que para a gente era interessante, principalmente resultado de alcance, que foi muito bom. A gente estava com a expectativa de lançar o programa e dele ser um sucesso, de terem muitas candidaturas. E aí calhou da gente ter mais de 11 mil candidaturas no primeiro dia, né? Então, isso é absurdo, né? Foi muito maneiro. A gente faz programas muito massivos. A gente, até pra nossa expectativa lá, foi assustador. Não, e quando a gente consegue... 24 horas, mais de 10 mil pessoas. É muita gente. E a gente até fez enquanto o processo ia acontecendo, a gente ia tentando tangibilizar pra galera que tá dentro o que significa 10 mil pessoas. Então a gente mostrou um auditório lá, a Arena Ibirapuera totalmente lotada. 10 mil pessoas candidataram. 20 mil pessoas, agora já é a Vila Belmiro inteiro. E assim por diante. A gente foi tentando tangibilizar pra galera ver que tá dentro que muita gente quer fazer parte da Loud. E pra gente é um motivo de orgulho grande. Mas só pra voltar pras alavancas. Então, alcance era uma parte muito boa pra gente. E aí, até falando de ferramentas, um pouquinho num parênteses, era importante pra gente ter uma ferramenta mesmo que poderia ter receber esse volume massivo de pessoas muito rápidos. Então, também foi um ponto positivo que a gente viu na Collab. Outras questões também que era muito importante pra gente. Taxa de avanço nas etapas. Então, a gente não queria ter perda por engajamento, que foi muito difícil a primeira etapa, ou que foi 2 horas de aplicação. Então, pra gente, as conversões por etapas eram um fator objetivo bem importante pra gente também. E calhou que a gente teve um nível mais alto até do que a gente esperava. E principalmente comparando com outros processos que eu fiz em outras empresas, a gente viu que essa taxa foi quase 3 vezes maior de retenção da pessoa dentro do processo. E a gente acha que se deu muito por essa questão de personalização, da comunicação que a gente fez muito assertiva com a galera, via e-mail, via WhatsApp, via redes sociais, o próprio Bruno como embaixador. Então todo esse ponto aumentou muito a retenção. E chegou no final do dia, como resultado objetivo também, a gente tinha um volume específico de vagas para fechar no programa de estágio. E não o suficiente, a gente contratou pessoas para vagas permanentes que a gente tinha também. Olha só, que legal. Porque a gente realmente viu o potencial na galera que estava lá para além de estágio. Então, 2, 3, 4 pessoas que a gente viu lá falaram assim, pô, ela foi muito bem. Só que a gente não tem vaga de estágio, só que eu não quero perder ela. Vamos contratar como analista júnior ou como assistente aqui. Então, pra gente foi muito maneiro. Esses foram alguns gatilhos que a gente usou para ver sucesso do programa. E agora, obviamente, né? A gente tem toda uma jornada de 12 meses de carreira com o pessoal que entrou. Então, a gente tá fazendo conversas, tem mentoria, tem cases práticos que eles têm que entregar. Assim como eles fizeram no processo seletivo lá, eles têm cases reais para aplicar nos primeiros 6 a 12 meses deles na empresa como um todo. A gente teve a Brasil Game Show agora, a gente levou todos os estagiários lá para vivenciar na prática também, se conectar com cultura. Então a gente está muito, muito feliz mesmo com o programa e a gente atingiu o objetivo principal, que era ter pessoas boas no nosso ponto de vista no momento da offer. Então, resultado atingido no primeiro momento. Isso que é muito legal. E acho que às vezes tem gente que vai assistir esse aqui também já tá rolando algum outro processo, outro programa, e acho que é muito forte isso que você trouxe também, né? No fundo, o processo seletivo, o objetivo é encontrar boas pessoas, né? E foi o que você falou, nem era o objetivo ali, inicial talvez ali não era a quantidade de vagas, nem era somente o estágio, mas é isso, toda vez que você tá aplicando para um processo seletivo, você tá se conectando com a empresa, tá se conectando com pessoas do outro lado, né? E no fundo, o resultado disso vem dessa interação, né? E a construção de marca, Fê, quando a gente fala de construir marca, a gente tá falando de longo prazo, igual a gente já comentou há uns momentos atrás. Então, quando eu converso com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas num programa de estágio, eu tô construindo marca. Eu tô construindo pessoas que vão trabalhar com a gente, talvez não agora, daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, eu tenho que fazer um processo muito fluido. Porque talvez é a memória que ela vai ter da Loud, do ponto de vista corporativo. Até porque, no final das contas, você deu 99,9% de nãos. Sim. Né? Por mais que você contratou até mais pessoas do que você tinha de objetivo, você deu 99,9% de nãos. Então, você pegou uma Vila Belmiro, pegou um estágio e falou, gente, muito obrigado, tal. E imagina o que pode ser o impacto negativo disso tudo. Sim, se fosse um processo ruim, por exemplo, eu tenho 20 mil pessoas que não iam querer mais trabalhar com a gente. E aí o resultado foi até o oposto, porque quando a gente foi encaminhando para as etapas finais, a gente foi vendo, pô, onde que essa pessoa tá, né? O que ela tá fazendo? É primeiro trabalho, não é? A maioria é primeiro emprego, mas tem gente que tá em empresas super tradicionais. Fala assim, cara, ela vai sair de uma gigante de tech para trabalhar na Loud. Ela vai sair do maior banco privado do Brasil para trabalhar na Loud.
E essas questões enchem a gente de orgulho, né? Porque uma empresa de 7 anos conseguir fazer esse movimento de terem pessoas abrindo mão de grandes empresas para trabalhar numa empresa super nova, jovem, de construção, pra gente foi maneiro demais. Legal. Felipe, muito obrigado aqui pela conversa com a gente, assim, super agradeço aqui, foi super light, super leve e super inspirador, cara. Parabéns aí por toda a trajetória, toda a carreira e mais sucesso ainda para você e para toda a Loud, hein? Obrigado, Fê. É recíproco o que eu tenho de admiração por vocês também, o pessoal da Collab. Pode, com muita tranquilidade, programa de porta de entrada, dá um receio mesmo. ATS como um todo, que eu sei que vocês estão trabalhando nessa vertente agora. Precisam de mais players no Brasil. Eu acho que vocês são um dos players que vão se posicionar muito bem e que tem um potencial de mercado gigantesco. Então, pra galera que tá ouvindo a gente e tudo mais, conheçam a Collab, conheçam o Fê, conheçam o time. Uma última coisa só, Fê, que eu acho que é importante pra falar pra galera também. Um dos principais pontos que eu vejo de sucesso é o atendimento que a gente recebe dos nossos parceiros. E o pessoal da Collab botou um time muito forte mesmo para entregar esse resultado junto com a gente. Então, obviamente que a gente colhe os louros muitas vezes por ter entregue o resultado, mas muitas vezes, a grande maioria, eu diria, tinha alguém do time lá da Collab auxiliando a gente, sendo na construção dos cases, nas personalizações, na parte de sistema, na parte de dados. Então, a gente acha que, do ponto de vista de parceiro, não dá para ser um parceiro que vai dar a ferramenta e você tem que operar ela. Mas é dar a ferramenta e, de alguma maneira, também te dando suporte para usar ela da maneira correta. Então, gostei pra caramba. Eu acho que a galera que tá ouvindo pode ficar tranquila em relação a isso. Por isso que eu digo, um bom jogo é jogo multiplayer, porque a gente joga junto. É isso aí. É isso aí. Obrigadão, Felipe. Valeu demais, Fê. Obrigado, cara. Valeu, obrigado.